Olá, senhores, curso de atividade, professor Marlon de novo, professor de Biologia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Olá, pessoal, mais uma questãozinha para a gente dar uma treinada aí para o dia 24, né? O próximo domingo aí, que teremos a nossa parte biológica do Enem, beleza? Então, procurei aqui uma questãozinha, você pode ver que essa questão aqui, ó, é uma questão da Unesp 2020, relativamente, né, recente. E essa questão, ele fala de mortandade de peixes e coloração de água do rio Tietê preocupam no interior de São Paulo. Conforme você vai lendo aqui o texto, ele vai falar que eutrofização, o fenômeno que levou à mortandade de peixes e à coloração dessa água diferente aí no Tietê, seria provocado por quê? Pelo fenômeno conhecido como eutrofização. Cara, matéria recorrente do Enem, com certeza você viu bem essa matéria, inclusive foi até aula do Alexandre nesse conteúdo, o que com certeza você tem de conteúdo para raciocinar. Fundamental, o que você tem de conteúdo. Vamos lá. Quando você fala aqui, por exemplo, Rio Tietê, esse rio ele cruza a cidade de São Paulo, né? Então ele recebe uma enorme carga de esgoto. Então essa eutrofização, tá? Vou botar aqui, ó, eutrofização urbana, beleza? Ela começa com o quê? Lançamento de esgoto. E o esgoto nada mais é do que matéria orgânica, beleza? Esgoto lançado na água do Rio Tietê, falta de saneamento básico, né? São Paulo, cidade mais rica do país, mas não tem jeito, né? O Brasil inteiro sofre dessa mazela. Então você tem o esgoto lançado, grande quantidade de matéria orgânica, então, ó, nessa água. A matéria orgânica, ela vai ser inicialmente decomposta pelas bactérias aerobiais, bactérias aeróbias, que você perfeitamente sabe que é a bactéria que usa o oxigênio durante essa decomposição. Então, beleza. Você aumenta a carga de esgoto, você prolifera bactérias aeróbias. Elas já estão na água, mas com o aumento do esgoto, né, aumenta nutrientes de bactérias, naturalmente o que as bactérias vão proliferar, tá? É igual o rato. Você tem rato, por exemplo, em uma determinada região. Se você aumentar a oferta de alimento, o número de ratos vai aumentar. Pombo, tem pombo numa região. Se você aumentar a oferta de alimento, aumenta o número de pombos. Então, simplesmente, para diminuir o rato, você diminui a oferta de alimento. Para diminuir o pombo, você diminui a oferta de alimento. Mais ou menos esse raciocínio. Tá legal? Aí o que vai acontecer? Como essas bactérias fazem uma decomposição aeróbia, você vai ter uma diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água. Vai diminuir a concentração do oxigênio dissolvido na água. Qual é a visão clássica? Você vai ter mortandade de seres vivos aeróbios. Então você vai ter morte dos seres aeróbios que habitam essa região. Seres aeróbios visíveis que você vai ver morto serão quem? Os peixes. Então você naturalmente já vai ver uma montoeira de peixe morto nessa água. Por que peixe morto? Porque você está tendo o quê? Consumo do oxigênio pela bactéria aeróbia. Se o oxigênio está sendo consumido, a taxa dele vai o quê? Vai cair. É o que você diz que aumenta a chamada DBO. O que é DBO? É a demanda bioquímica de oxigênio. Então, se aumentou a demanda, se aumentou o consumo, a taxa do oxigênio vai cair. Visivelmente, você vai ter o quê? Morte dos seres aeróbios, visivelmente peixes. Ele fala que você, o que você está vendo são o quê? São peixes mortos, tá vendo? Tá aí escrito bonitinho para você. Ó, mas não morrem só os peixes, morre toda a cadeia abaixo deles. Beleza? Então, ou seja, seres aeróbios são afetados como um todo. Só que, senhores, tome cuidado. Quando ele fala morte de seres aeróbios, lembra, todo ser vivo, ele é constituído por grande quantidade de quê? De matéria orgânica. Então, além do esgoto,
legal? Você ainda vai ter acrescido enorme quantidade de matéria orgânica pela morte dos seres aeróbios. Aí o que vai acontecer? No final do processo, aqui ó, vou botar agora não como traço, mas como uma seta, você vai ter o quê? A proliferação das bactérias anaeróbias. Proliferação das bactérias anaeróbias, que são as bactérias que fazem decomposição na ausência do oxigênio. Então, essas bactérias, de novo, também estão na água. Mas quando você tem agora a diminuição da quantidade de oxigênio, você tem a ausência do oxigênio, naturalmente elas vão o quê? Elas vão proliferar, tá? Então, esse é o raciocínio que você tem que ter da questão. Um pouquinho além, que é interessante você tem, que inclusive já apareceu também no Enem, não vou recordar a questão, mas deve ter sido no ano 2012, 2013, é o seguinte, essas bactérias aqui, ó, anaeróbias, elas não são fermentadoras, cuidado com isso. Essas bactérias anaeróbias, elas realizam, ó, respiração celular. Só que elas realizam respiração celular anaeróbia. Respiração celular anaeróbia. Então, olha o detalhe. Vou botar aqui embaixo para você. Nós, humanos, né, fazemos respiração celular? Fazemos, né? Só que a nossa respiração celular é uma respiração celular aeróbia. Então tá, é respiração celular respiração celular anaeróbia. Então, o que que vai ter em comum? Vai ter em comum, em ambos os casos, o quê? A glicólise ou via glicolítica, em ambos os casos. Você vai ter a glicólise ou via glicolítica. Você vai ter o CK, ciclo de Krebs, em ambos os casos, beleza? Você vai ter. E você vai ter o CR, cadeia respiratória, em ambos os casos. Em ambos você vai ter o quê? Todas as etapas da respiração celular. Só que a diferença é o seguinte: na aeróbia, aqui ó, na cadeia respiratória, você usa o oxigênio como aceptor final do H+ e do elétron. Então, sendo o oxigênio o aceptor final do H+ elétron, na respiração celular aeróbia, você vai ter a produção da molécula de quê? De água. Agora, olha aqui, ó. Na respiração celular anaeróbia, que também aqui, ó, como é uma bactéria, não vai ter mitocôndria, lembra que é um ser procarionte, mas lá naquele mesossomo, lembra? Naquela invaginação da membrana plasmática, você vai ter a respiração celular ali acontecendo. Nesses seres procariontes, a cadeia respiratória, então, ela não vai usar o oxigênio. Ela vai usar o quê? Ela vai usar o gás enxofre. Então, ao consumir o enxofre como aceptor final de H+ elétron, é a mesma ideia do oxigênio. Só que ao invés do oxigênio, respiração aeróbia, eu uso, por exemplo, enxofre, respiração anaeróbia. Aí esse enxofre, sendo utilizado como aceptor final de H+ e elétrons, você vai ter a formação do H2S, que você conhece como ácido sulfídrico, que aparece aqui, ó, na alternativa E. Beleza? Tu vê que a questãozinha, ela vai um passinho além daquilo que normalmente é trabalhado em aula. Mas com certeza na atividade você viu isso aí com plena qualidade, beleza? Então, pessoal, vamos terminar então aqui a brincadeira. Ele fala o seguinte, ó, a reportagem faz referência ao fenômeno da eutrofização, todo esse conteúdo você já tem que ter na sua cabeça, tá legal? Nesse fenômeno, aí agora a complicação, ó, é o evento que procede, aí começa a entrar o problema, né, que é a língua portuguesa, e o fenômeno que sucede a mortandade de peixes. Então aqui, ó, fenômeno que antecede, precede, e o fenômeno que como é que ele fala? Fenômeno que sucede, o fenômeno que vem depois. Então você tem aqui, ó, o que vem antes e o que vem depois. Analisando aí com campos alternativas, você vai ver que a resposta vai ser o quê? Letra B de Brasil. Tranquilo, pessoal?
Então, mais uma questãozinha trabalhada com vocês. Espero que o entendimento tenha sido a contento. Pessoal, grande abraço a todos, sucesso aí domingo, fiquem com Deus. Deixa eu agora encerrar aqui o nosso vídeo. Pessoal, grande abraço, valeu, valeu, tamo junto, hein? Tchau, tchau.